Fala, meus amigos, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque eu não sei qual horário que vocês vão estar presenciando essa aula. Eu gostaria de me apresentar, eu sou Jorge Luiz Faes Nazário, vou ministrar a disciplina de Direito Penal para os senhores, que vai cair agora no concurso da Polícia Federal para delegado. Evidente que o conteúdo programático ele é extensivo, né? Os senhores sabem, só ali do conteúdo dá quase 2, 3 anos de curso de graduação. Então eu gostaria de dizer para os senhores que eu não vou ter como abordar todos os temas ali contido no edital. Entretanto, por ser mais prático e entender mais produtivo, eu resolvi por bem trazer aos senhores as resoluções do concurso de 2018 da disciplina de Direito Penal, cobrada para o cargo de delegado da Polícia Federal, elaborado pelo SEBRASP, que é o antigo CESP. E eu verifiquei que efetivamente, geralmente as provas do CESP e SEBRASP, as cobranças deles, geralmente eles utilizam os mesmos temas cobrados em questões de concursos anteriores. Então eu entendi muito mais produtivo essa forma de ensinamento para os senhores, perfeito? Mas antes disso, antes de ingressarmos efetivamente no conteúdo programático do direito penal e resolução de questões, eu queria previamente, que eu entendo salutar para os senhores, dar duas informações. Primeiro, algumas dicas de como ser aprovado em concurso público. E em segundo ponto, trazer para os senhores os aspectos importantes contidos no edital da Polícia Federal, edital número 01, publicado agora em janeiro de 2021, que regulamenta todo o concurso para delegado de Polícia Federal, desde a sua inscrição até a homologação do concurso, quando encerra o certame. Perfeito? Quanto a dicas de concurso, de aprovação em concurso, eu me sinto capacitado para prestar algumas informações com conhecimento de causa. Para os senhores verem, eu já prestei 3 concursos ministrados pelo SEBRASP, CESP e UNB. Eu fui procurador federal do INSS, fui auditor fiscal da Previdência Social e fui delegado da Polícia Federal. Esses 3 concursos eu me submeti ao crivo do CESP e do SEBRASP. Então eu me sinto confiável para passar para os senhores algumas informações, alguns macetes que devem ser observados no momento da prova. E veja bem, senhores, eu no Procurador Federal, a minha classificação no Paraná foi em 4º lugar. De auditor, foi em 5º lugar. E de delegado de Polícia Federal, eu logrei êxito em ser o primeiro colocado do concurso no meu estado do Paraná. Na Academia de Polícia, no curso de formação policial, obtive o segundo lugar no certame nacional. Então eu me sinto assim tranquilo para passar para os senhores algumas informações, algumas dicas. Evidente que não vou ensinar a roda, não vamos inventar nada. O que eu vou falar para os senhores de dica de estudo e dica de aprovação é aquilo que os senhores já sabem. O que é? É bunda na cadeira e olho nos livros. Em outras palavras, senhores, nós precisamos ter, primeira coisa, motivação, engajamento, perseverança, garra. A partir do momento que nós tivermos esses atributos, os senhores podem ter certeza que os senhores já estarão na frente de muitas outras pessoas. E a motivação, ela decorre, evidentemente, do salário. Veja que o salário de delegado, o salário inicial é R$23 mil. A motivação decorre também da carreira que os senhores irão exercitar. Quem não gostaria de exercer o cargo de delegado da Polícia Federal? Então, nós temos que partir do seguinte princípio. Se nós tivermos motivação, se nós tivermos garra, perseverança, nós já caminhamos uma grande parte para chegar ao resultado final. Mas é lógico que eu sei das atribuições dos senhores, a maioria trabalha, a maioria se dedica a outras atividades.
Então eu peço que os senhores reservem o mínimo de horas possíveis, diárias, para se dedicarem ao concurso. 5 horas, 6 horas, 7 horas. Aí os senhores vão fazer um planejamento, vão verificar esse período. Mas sigam à risca. Não deixe nenhum evento externo atrapalhar o projeto dos senhores. Já avisa os familiares, já avisa os amigos, porque queira ou não queira, tem que haver uma dedicação, tem que haver uma perseverança. É como disse meu velho pai, quando me ensinava a debruçar nos livros, como a cebola mais um ano para comer mel o resto da vida. Então os senhores devem efetivamente exercer condutas buscando o resultado de aprovação. E o principal é perseverança, garra e leitura, bunda na cadeira. Reserve algumas horas diárias, reserve um dia da semana para descanso e lazer. Não há necessidade de também não termos nenhum período para descanso. Procure estudar com a cabeça tranquila, descansados. Não vão estudar cansado para seguir simplesmente a regra, porque vai ser contraproducente, vão gastar energia e não vai resolver nada. Reserve um espaço a cada 1 hora de estudo, uns 10 minutinhos para respiração, tomar uma água. Isso é de fundamental importância, senhores. Um espaço tranquilo, sem barulho, é uma dica que eu indico para os senhores. Os senhores têm que saber o seguinte, que só depende dos senhores para a logração do êxito de aprovação. O responsável pelo sucesso dos senhores não será eu, não será o curso, será os senhores. Os senhores têm capacidade o suficiente para desenvolverem um planejamento de estudo e alcançarem o resultado que todos almejam, é a aprovação. Então, eu falo com tranquilidade, os senhores adotarem essas dicas. Os senhores podem ter certeza que os senhores estarão dando um grande passo para a aprovação do concurso de delegado da Polícia Federal. Feitas essas breves explanações, eu vou diretamente ao edital da Polícia Federal para buscar extrair os conteúdos mais importantes e que os senhores devem ter conhecimento para poderem realizar todas as etapas dos certames e, com certeza, almejarem o resultado final, que é a aprovação. Aqui, primeiramente, eu deixo aqui o meu nome, o meu e-mail, o meu Instagram, meu Facebook, para aqueles que, porventura, ao transcorrer desse curso, dessas aulas, se tiverem dúvidas, qualquer informação a respeito da Polícia Federal, eu estarei à disposição, certo? Atualmente, encerrando, eu sou secretário de Segurança do município de Antonina, aqui do nosso querido Paraná, e me aposentei no passado como delegado da Polícia Federal e fico à disposição daqueles que porventura quiserem entrar em contato, para fins de dirimir dúvidas e questionamentos. Aqui nós já vemos pelo edital que o requisito é ser bacharel em Direito. Mas com o advento da Lei 13.047 foi criado novos requisitos para a assunção do cargo e para prestar o concurso. É comprovação de 3 anos de atividade jurídica ou policial. Então veja, esse foi o advento da Lei 13.047/2014. Então, os senhores, para poderem assumir o cargo de delegado da Polícia Federal, além de ser bacharel em Direito, devem comprovar 3 anos de atividade jurídica ou policial. Mas o importante, senhores, que essa comprovação é só no ato da posse. Portanto, se os senhores hoje estão se inscrevendo no concurso, poderão realizar a prova sem antes ter atingido esse lapso temporal. O que os senhores devem ter esse lapso temporal é no momento da investidura do certame. O salário aqui nós podemos verificar que o salário inicial é R$ 23.000,
aproximadamente. E vejam que, para você subir no topo da carreira, basta apenas 13 anos de polícia. Com 13 anos de atividade policial, desde que você tenha mérito, submeta a avaliação por parte da instituição Polícia Federal, você chega ao topo de 30.936. O salário inicial para os senhores é 23 mil, 3 anos na carreira já vai para a segunda classe, passando a 24 mil, 5 anos na carreira vai para a primeira classe, 27 mil, e por final encerra na classe especial com 30 mil. Então, 13 anos você já atinge o topo máximo da carreira de delegado da Polícia Federal. Jornada de trabalho, 40 horas semanais, em regime integral e dedicação exclusiva. Isso significa que não podemos exercer nenhuma outra atividade, com exceção a de professor. Inclusive, existe uma instrução normativa da Polícia Federal autorizando a administração de aulas. Nessas 40 horas semanais, que dariam 8 horas diárias, está incluído 1 hora de atividade física obrigatória. Então, temos uma IN, uma instrução normativa, prevendo a atividade física de 1 hora. Portanto, a atividade laboral dos senhores, efetivamente, como policiais, será de 7 horas diárias. No concurso está previsto 123 vagas para delegado, só que desses 123, 91 vagas é para concorrência ampla, 25 vagas para negros e 7 para deficientes. Aqui é só um adendo para os senhores, foram chamados 1.500, aberto 1.500 vagas para fins desse concurso. Entretanto, o edital prevê a possibilidade de chamar os excedentes, de acordo com o número autorizado pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia autorizou 2.000 vagas, portanto, eles vão chamar, antes de expirar o prazo do edital, do concurso, mais 500 pessoas, 500 policiais. De delegado de polícia, aproximadamente, vai girar em torno de umas 50 vagas. Então, além das 91 vagas de concorrência ampla, 25 para negros e 7 para deficientes, ainda possibilidade do ano de 2022 haver aí no chamamento de mais 50 pessoas. Esse aqui eu trago uma consideração para os senhores, o exame antidrogas. Tanto no exame médico, como a própria Polícia Federal pode solicitar, os candidatos, os inscritos, poderão se submeter ao exame antidrogas. Aqui eu faço essa alerta justamente porque, senhores, porque hoje os senhores sabem, adentrando já no direito penal, que existe um princípio que nós chamamos de princípio da alteridade. A alteridade vem do alterus, outro. Ou seja, o direito penal ele só se preocupa quando a conduta do sujeito afeta bem jurídico de outrem. Isso significa o quê? Enquanto a minha conduta afetar bem jurídico pertencente a mim, o fato é atípico, é um indiferente penal. Esse é o princípio da alteridade. Como, por exemplo, a automutilação. Desde, claro, que não seja para se beneficiar de seguro ou alguma vantagem de vida. Então, a automutilação não será crime. Eu tentar me matar, não vou responder por tentativa de suicídio, porque eu estou atacando um bem jurídico meu. Então, existem alguns julgados que estão descriminalizando a conduta do artigo 28 da Lei 11.343, que é a lei de drogas, descriminalizando, entendendo que o fato é um indiferente penal, que é a lei, o artigo 28 fala de portar consigo para uso próprio, certo? Então eu só peço essa atenção dos senhores, porque embora o judiciário, alguns julgados estejam considerando o indiferente penal, a Polícia Federal vai poder utilizar o exame antidrogas. E se ficar detectado que o candidato é usuário de drogas, ele corre um sério risco de ser eliminado do certame. Então, eu peço a atenção dos senhores para analisar isso. Porque não estou falando se sou favorável, sou contra, aí fica um critério dos senhores, mas eu já digo de passagem que se porventura for feito o exame antidrogas e constatar a substância
dessa natureza no indivíduo, ele corre um sério risco de ser eliminado. Investigação social. Eu trago isso aqui para os senhores porque a investigação social, que ela é eliminatória, ela é uma investigação sobre a vida pregressa do candidato, seja no âmbito social, funcional, civil, criminal. E a Polícia Federal vai fazer isso através do seu setor de inteligência de regra. E quando ele vai fazer uma investigação social, e aqui que eu chamo a atenção, os senhores irão preencher uma ficha de informações confidenciais. E aqui eu chamo a atenção para os senhores. Procurem ser o mais verdadeiro possível. Se ali tiver condutas e pedir informações que os senhores possam ficar constrangidos em responder, por entender que na ocasião sofreram uma perseguição, ou foi uma falácia que criaram, foi uma armação por senhores. Por exemplo, daqui a pouco vai ver, o senhor foi indiciado por estelionato. Pô, mas isso aí foi arquivado lá pelo Ministério Público, entenderam que foi armação? Coloque na ficha dos senhores. Não vou ocultar isso, porque falar a verdade não merece castigo. Então, não falseiem a verdade, porque também correm sério risco de serem eliminados, porque a Polícia Federal ela faz um critério rigoroso de análise da vida pregressa do candidato. Tá certo? Então, os senhores irão preencher uma ficha de informação confidencial e procurem, como eu disse, ser o mais verdadeiro possível. Primeiro, o concurso ele se desdobra em duas etapas. A primeira etapa do concurso, da Polícia Federal, destina-se à admissão à matrícula do curso de formação profissional. Então, a primeira etapa, o aluno que lograr êxito de aprovação na primeira etapa, ele está suscetível a ir para a segunda etapa, que é o curso de formação profissional, certo? A primeira etapa eu trago para os senhores o seguinte: a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, nós daqui a pouco iremos abordá-la, prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, exame de aptidão física, caráter eliminatório, avaliação médica, caráter eliminatório, prova oral de caráter eliminatório e classificatório, avaliação de títulos para o cargo de delegado de Polícia Federal de caráter classificatório. Então aqui nós já vemos o seguinte: o eliminatório seria o exame de aptidão física e avaliação médica. Os demais são eliminatório, mas também classificatório. Por quê? Porque eles vão influenciar na classificação dos senhores para depois realizarem a segunda etapa do certame. Então a primeira etapa são essas fases que o aluno vai se submeter, o candidato, e a segunda etapa é o curso de formação profissional, que é realizado na Academia Nacional de Polícia em Brasília, certo? O dos senhores será de outubro a dezembro de 2021, então ainda nesse ano. Então é um curso que vocês vão aprender técnicas de investigação, técnicas de interrogatório, vão poder treinamento de tiro, treinamento de defesa pessoal, treinamento de luta, treinamento de abordagem, realização de barreiras, N situações vivenciadas na prática. Tá certo? A prova objetiva. Aqui eu trago para os senhores. A prova objetiva, ela será realizada de 21 de março de 2021. Terá duração de 3 horas e 30 minutos. São 120 questões. A pontuação mínima é 48, senhores. No último concurso, a nota de corte foi 74%. Aqui que eu quero chegar para os senhores a forma de cobrança do CESP. A forma de cobrança do CESP não é de múltipla escolha. São de 120 alternativas e cada alternativa, ou o senhor coloca certo ou errado. O certo, a questão formulada certa, o senhor põe certo. Questão formulada errada, que o senhor entender que está errada, errado. Só que daí nós vamos ver como é que é feito a contagem dessa pontuação. Se os senhores acertarem a questão, ou seja, estiver de conformidade com o gabarito oficial, os senhores ganharão mais um. Agora, se os senhores errarem a questão, ou seja,
a anotação dos senhores estiver de desconformidade com o gabarito oficial, os senhores irão ganhar -1. Ou seja, a prova, se o aluno resolver chutar a prova, e o CESP faz esse tipo de questão justamente para evitar o chute, vai sair, muitas vezes, negativado. Então, essa prova, ela visa evitar o chute. Então, é quase que humanamente impossível o aluno preencher todas as questões. Se ele sair da sala e falar, eu fiz todas as questões, pode ter certeza que ele está fadado à reprovação. E esse 48, que é o mínimo, senhores, é o 48 líquido, tá? Vocês vão verificar as questões que os senhores acertaram e vão somando, depois vão diminuir das que os senhores erraram, e depois da diminuição, da subtração de uma da outra, dá o líquido. Perfeito? No caso aqui, que é uma questão que aconteceu comigo, senhores, por isso que eu trago bem isso aqui como alerta. Eu fiz a prova quando fiz de procurador do INSS, eu errei 4 questões, porque eu acertei a questão na hora, mas na hora de preencher no gabarito eu errei. E eu não me ative dessa situação que pode acontecer. Eu peguei e deixei, ou seja, das 4 que eu errei, eu tinha que precisar de mais 4 para compensar das que eu acertei. Ou seja, perdi 8 questões nessa brincadeira. Mas se eu tivesse prestado bem atenção no edital, eu marcaria dupla resposta. E aí eu não perderia ponto algum. Seria como se eu deixasse em branco. Então, não deixe, no caso de você fizer marcação não intencional, preencha as duas para anular a questão. Tá bom? As disciplinas, eu trago aqui para os senhores o seguinte. Como o concurso ele está agora a menos de 2 meses, aqueles que porventura não tiveram oportunidade ou estão com o tempo exíguo para estudar, eu dou uma orientação para os senhores ficarem em foco nessas 4 disciplinas: penal, processo penal, constitucional e administrativo. Por que eu digo isso? Porque além de ela ser o maior número de questões cobradas na prova objetiva dos senhores, elas também são as únicas disciplinas cobradas na prova discursiva e na prova oral. Então, portanto, se os senhores estudarem essas 4 disciplinas, os senhores já estão dando um grande passo, né, para aprovação, porque são as 4 que é o maior número de questões, tanto na prova objetiva, e são aquelas que serão cobradas na discursiva e na prova oral, ok? Aqui eu só trago uma observação, que o CESP, SEBRASP, costuma elaborar suas provas a partir de casos concretos, e elas misturam nesses casos concretos, como nós vamos ver quando resolvermos as questões da prova do último concurso, elas misturam as questões de penal com processo penal, penal com constitucional, eles são interdisciplinares, tá? Então, por isso que eu digo, é base do CESP, eles querem que o aluno tenha um conhecimento denso da doutrina e da jurisprudência, principalmente STJ e STF. Aqui deu um probleminha, já vamos retornar. Continuando aqui, daqui a pouco volta no sistema. A prova de discursiva, certo? Ela é de penal, processo penal, constitucional e administrativo. Ela cai 3 questões dissertativas de até 30 linhas, valor máximo de 4 pontos cada uma, e uma peça profissional de até 90 linhas, com valor máximo de 12 pontos. Ou seja, a prova discursiva, ela soma a totalidade de 24 pontos, certo? Repetindo, 12 das 3 questões dissertativas e uma da peça profissional. As discursivas, eles vão corrigir apenas 376 provas. Isso significa o quê? De delegado, eles vão corrigir 280 para os delegados que submeteram ao certame normal, 75 dos negros e 21
dos deficientes. Em suma, é 3 vezes a mais o número de vagas para o certame. Ok? Na prova anterior, 2018, a discursiva de penal foi sobre crime impossível, ou tentativa inidônea, ou crime falho, quase crime, melhor dizendo. Então, essas questões, essa questão discursiva de direito penal é que caiu no certame de 2018. A peça processual foi um crime de descaminho junto ao aeroporto de Guarulhos, e ali tinha várias questões que exigiam realmente o conhecimento do candidato em relação aos crimes de descaminho, em relação à busca e apreensão em escritório de advogado, exigia um conhecimento de bloqueio de bens, se poderia fazer sem autorização judicial ou não, né? Eliminação. Na prova discursiva, né, nós vamos verificar que nas 3 questões que nós vimos que o total vale 12 pontos, o aluno vai ser eliminado se ele tiver nota inferior a 4. Na prova peça profissional, será eliminado se ele não obtiver também 4 pontos. E na totalidade, ou seja, embora seja 4 mínimo na prova discursiva, né, nas questões dissertativas, e 4 na peça profissional, a somatória não pode ser inferior a 12. Então não adianta o aluno tirar 4 numa e 4 na outra, que ele vai estar eliminado, porque a somatória vai ser inferior aos 12 pontos. Então, se é evidente, se você tirar 4 na primeira 3 questões, você vai ter que tirar 8 na segunda, para não ser eliminado da segunda dessa prova. Aí vem a prova de capacidade física, que nós chamamos TAF, que é teste de aptidão física. A prova de aplicação é 2 de maio de 2021. Aqui eu só trago para os senhores que o TAF desse ano está bem mais tranquilo do que o TAF de 2018. 2018 realmente houve algumas críticas por parte dos candidatos, porque estavam exigindo quase que atleta profissional. Pelos tempos exíguos que estavam pedindo em relação à natação, a quantidade de barras, quantidade na corrida, quantos quilômetros para correr, o tempo mínimo. Então, realmente, a administração houve por bem em reduzir, ou seja, colocar um valor que efetivamente é possível todos alcançar. Natação, 50 metros homem, o máximo que tem que fazer é 56 segundos, no edital passado era 44, então, veja, 12 segundos, a mulher 64 segundos. Daí para baixo. Barra, homem basta 2 barras, aqui eu estou dando o parâmetro mínimo, tá, senhores? Depois, cada vez que melhora, vai aumentando a pontuação. Barra e mulher, no mínimo, 15 segundos. O 15 segundos da mulher, porque a mulher, por decisão judicial, não há necessidade de fazer barras como homem. Basta apenas ela segurar na barra de forma supinada ou pronada e permanecer acima com o queixo da barra durante tempo mínimo 15 segundos. Tá? Por isso que a mulher, ali nós estamos com tempo mínimo 15 segundos e não em quantidade de barra. Corrida homem, 2 km em 12 minutos e a mulher 1,6 km em 12 minutos. Impulso horizontal, homem, 1,7 metros, mulher 1,4 metros. Ou melhor dizendo, 1.700 metros homem, 1.400 metros a mulher. Avaliação médica, então, decorrido, isso eu estou seguindo em ordem cronológica, tá, senhores? Então, para a gente retornar Teixeira falou, sim.